Olá, queridos alunos e alunas de cultura religiosa. Esse é o vídeo de explicação da avaliação semestral 2020/1. Estou entrando aqui no aula, então, como se fosse a aluna Tânia. Vou compartilhar a tela com vocês, ok? E aí nós vamos ler a prova, ok? Muito bem. Janela do aplicativo compartilhado e já deve estar aparecendo para vocês. Muito bem. Então, estou entrando aqui na sala de aula. Lá vocês vão ver que existem, tanto para a turma de segunda como para de terça, a avaliação semestral. Então, o aula, por enquanto, está bem tranquilo para navegar. Então, você tem aqui, né, a avaliação semestral, questionário e o envio de atividade. Esse envio de atividade é bem básico. Quem apresentou o seu seminário de ética vai poder enviar aqui os slides ou link do vídeo da apresentação, para quem gravou o vídeo, né? Só para evidenciar que você participou dos seminários, tá? Obviamente que a nota é da apresentação. Aqui é só para, digamos, a gente registrar, homologar aí a presença de vocês na atividade, tá? Então você vai ali fazer o upload dos seus slides. Todo mundo tem que fazer, tá? Eu sei que no grupo é o mesmo slide para 5 pessoas, mas é bom que todo mundo faça para evidenciar na sua individualidade a participação nessa atividade de seminário. Essa atividade, a apresentação em si, vale 2 pontos que compõem aqui a avaliação semestral, tá bom? Eu vou voltar aqui então, ali no nosso roteiro de cultura religiosa e vamos entrar na prova. Vamos ali, a prova, a avaliação semestral. Se o seminário vale 2 pontos, né, gente? Então, a prova, essa atividade vai valer 4, totalizando os 6 pontos da avaliação semestral. Nós temos 9 questões, tá? Oh my gosh. Temos 9 questões. Tá vendo aqui, ó? Eu vou, ainda bem que eu fiz aqui no ponto doc, tá, galera? Eu vou fazer aqui no ponto doc. E vou entrar aqui. Muito bem. A gente está com problema de novo aqui, mas tudo bem. Eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar a prova em doc para vocês, tá? Alright, vamos lá de novo. Vou compartilhar a tela. Aqui. Muito bem, eu vou aumentar um pouco a nossa fonte, né? Ficar um pouco melhor assim. Aumentar. Deixa eu ver o resultado aqui. Acho que está mais tranquilo. Vamos aumentar. Muito bem, acho que aqui tá ótimo, né? Muito bem, vamos lá. A primeira questão é essa aqui. Considere o texto abaixo e as aulas sobre ética da disciplina de cultura religiosa. Então você vai considerar tanto as aulas, conteúdo de aula, como esse texto que dá uma ajudada aqui na nossa discussão. O texto diz assim: discutir sobre ética é uma das questões mais complexas que existem. Quantas vezes uma pessoa já acusou a outra de ser antiética, mas sem ter a mínima ideia do que significa esse termo? Como disse uma vez o polêmico cartola do Vasco da Gama, Eurico Miranda, ética é coisa de filósofo, quando questionado se não estaria agindo errado em uma situação. Ética é coisa de filósofo, sim, mas também é coisa de jornalista, açougueiro, padeiro, escritor, professor de química, engenheiro, autônomo e para todos os seres humanos. Discutir sobre ética é avaliar qual é a forma certa de agirmos, mas sem chegar a uma cartilha universal padrão sobre os comportamentos corretos. Tá aí o link, né? Considerando o texto acima e os estudos em ética, considere as afirmações. 5 afirmações. 1. Eurico Miranda reconhece a complexibilidade do estudo da ética, por isso delega o debate sobre ética aos filósofos e entendidos. A ética cristã aponta para o amor ao próximo como forma certa de ação humana, o que seria resultado do amor de Deus pelos seres humanos. Estudos da ética são incapazes de propor respostas aos diversos dilemas da vida humana. 4.
Visto que as religiões propõem cartilhas universais para o comportamento humano, os comportamentos humanos, é impossível conciliar os estudos de ética com cultura religiosa. E 5. Estudar e debater ética é assunto relevante para todos os seres humanos, visto que ética se refere à forma como agimos e tomamos decisões. Então estão corretas as alternativas 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, todas as alternativas. Então essa questão aqui tem um detalhe. Na turma de segunda, como a atividade já está rolando, essa questão foi anulada. Então não se preocupem com ela, vocês vão ganhar a pontuação dessa questão. Ela vale para a turma de terça porque eu tive tempo de ajeitar. Tem alguma coisa ali que invalidava essa questão, que para a turma de terça, a princípio, está ok. Tá bom? Então vamos aí para a segunda questão. Considere as seguintes afirmativas sobre o dilema do aborto. É importante, então, quem não assistiu, assistir aos seminários sobre esses temas, tá bom? Tá no ambiente aula ali, galera. Então, afirmativa 1. Todo ser humano que defende a descriminalização do aborto aprovaria assassinato de crianças recém-nascidas. Será que é isso mesmo? Quem defende a descriminalização do aborto geralmente considera a liberdade da mulher um valor acima da vida do embrião. Quem defende a não descriminalização do aborto geralmente considera o embrião uma pessoa humana plena de direitos. 4. Todo ser humano que defende a não descriminalização do aborto combate e rejeita a liberdade das mulheres. Então aqui é aquela questão de hierarquia de valores, de argumentação lógica, de não debater ad hominem, né? não atacar a pessoa num debate sobre um certo dilema, mas especialmente a questão de hierarquia de valores, que a gente estudou em aula, que leva alguém a defender ou não defender a descriminalização do aborto, tá bom? Eu acho que não tem muito o que dizer aqui, você vai escolher as duas certas, estão corretas as afirmativas 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 1 e 4. Todas as afirmativas estão corretas, então você vai escolher a opção aqui. Bom, aí nós temos aqui a terceira questão. Dentro do contexto do 7º capítulo de nosso livro texto, que trata da mensagem cristã, analise os textos abaixo e depois responda ao que é proposto. O romance francês Os Miseráveis, de Victor Hugo, conta a história de um ex-prisioneiro, Jean Valjean. No início da obra, Jean Valjean encontra abrigo na casa do Monsenhor Benvindo, que mesmo sabendo de sua condição de ex-prisioneiro, trata Jean com toda a hospitalidade possível. No entanto, apesar da bondade do bispo, durante a madrugada, Jean Valjean foge com os talheres de prata do religioso. Por fim, ele é pego pela polícia local que o leva até a casa do bispo para que este confirmasse o roubo dos utensílios de prata encontrados com Jean. Surpreendentemente, o bispo diz aos policiais que Jean não havia roubado nada. E, além disso, ainda dá a Jean os castiçais de prata. A partir deste ato de graça e bondade, Jean Valjean nunca mais foi o mesmo. Ele passa a agir com fé e compaixão, retribuindo o perdão recebido do bispo. Agora, a partir do texto acima, considere as assertivas abaixo. 1. A atitude do pároco Benvindo é um exemplo de atitude misericordiosa e perdoadora que motiva uma reviravolta na história de Jean Valjean, transformando-o em alguém capaz de olhar para o próximo com compaixão. 2. Após ser alcançado pela misericórdia do bispo, a atitude de Jean Valjean ilustra a resposta que o cristianismo espera da pessoa que é perdoada por Deus. 3. A atitude de Benvindo é condenada pelos 10 mandamentos, pois ele teria sido o mandante de um crime contra a igreja, cometido por Jean Valjean. 4. Segundo o texto, o bispo Benvindo perdoou Jean Valjean porque os talheres de prata e castiçais eram artefatos furtados de outras igrejas. 5. Conforme a mensagem bíblica sobre evolução espiritual, esperava-se que o bispo Benvindo fizesse Jean Valjean ser torturado a fim de pagar o karma de sua vida errante. Estão corretas as assertivas 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, ou todas estão corretas?
Ok? Tranquilo, galera? Pergunta número 3. Leia o texto abaixo que relata os ritos fúnebres de uma determinada religião e em seguida responda ao que se pede. Nos rituais fúnebres dessa religião, o velório é apenas uma transição entre duas etapas mais importantes. Primeira etapa, preparação do corpo feita logo após a morte. Segunda etapa, e a cremação, que tem forte simbologia. Por isso mesmo, não há regra estabelecida para essa fase, e os adeptos de diversos segmentos dessa religião despedem-se cada qual à sua maneira. Ritual livre. Há regiões em que familiares e amigos jogam pétalas de rosas, margaridas e jasmins sobre o corpo e dão 3 voltas em torno dele. O número 3 é simbólico. Segundo a crença, são 3 os deuses que representam o ciclo completo da existência. Deixar cartas sobre o falecido pedindo que a alma encontre o caminho da luz também é comum. Outro costume é fazer orações e ler textos sagrados diante do morto. Então tá disponível ali na Super Interessante, né? O grifo ali, o negrito é meu, tá, galera? Tô apontando algo importante ali. E aí, assim, com base no texto acima, especialmente a parte grifada, e no conteúdo trabalhado na disciplina de cultura religiosa, assinale qual a religião pertence. A qual religião pertence o rito funerário descrito no texto? Será que é o confucionismo, hinduísmo, budismo, taoísmo ou shintoísmo? A arte grifada ali, que fala sobre o ciclo de vida e os 3 deuses, é muito importante ali. É uma dica que eu já deixei de bandeja para vocês. Tá bom? Acho que essa questão é bem tranquila e fácil, né? Leia o texto abaixo agora, próxima questão. Leia o texto abaixo e em seguida responda o que se pede. Nesse sentido, o próprio Buda não considerava a doutrina que ele desenvolveu como uma religião propriamente dita, mas como uma filosofia. Esse modo de compreender o budismo, por sinal, encontrou eco na filosofia alemã do século XIX, quando o filósofo Arthur Schopenhauer estruturou sua visão de mundo. Foi ele, aliás, quem divulgou o budismo na Europa. Curiosamente, certas noções budistas apresentam grande semelhança com os conceitos do estoicismo, filosofia que se desenvolveu na civilização helenística entre os séculos 2 e 3, 2 antes de Cristo e 3 depois de Cristo. E que também considerava o sofrimento uma realidade inerente à vida humana e propunha sua superação através da resignação ao sofrimento e da abstenção dos prazeres, o que chamavam de ataraxia. Por fim, é interessante deixar clara a existência de mestres budistas contemporâneos, não necessariamente orientais, como o inglês Stephen Batchelor, autor do livro Budismo Sem Crença, que propõe que o budismo pode ser agnóstico no sentido que o filósofo Thomas Huxley deu ao termo, ou de simplesmente não se preocupar com a existência ou inexistência de um Deus ou de uma realidade transcendente a essa que nos encontramos. Então está lá disponível, né, nesse link. Com base no texto acima e no conteúdo trabalhado na disciplina de cultura religiosa, assinale a única alternativa correta. O budismo sem crença, proposta por Thomas Huxley, contradiz o budismo fundado por Siddhartha Gautama, pois este viria a se declarar o próprio Deus universal. Estoicismo e budismo concordam quanto à inerência do sofrimento na vida humana e na necessidade de superá-lo. Budistas buscam nirvana e estoicos procuravam a fuga dos prazeres. O estoicismo recebe influência budista no conceito de fuga do sofrimento e da elevação da vida pela busca equilibrada no prazer de viver. Tanto o budismo de Siddhartha como o budismo proposto por Thomas Huxley negam veementemente a existência de deuses. Siddhartha Gautama foi mestre de Schopenhauer, o filósofo que cunhou o termo nirvana e o caminho óctuplo. Então, galera, é o seguinte, vamos voltar aqui. Importante estudar bem o budismo nessa questão, tá? Então vocês vão ter que dar uma caprichada ali, né?
nessa questão do budismo, né? Porque ele vai contrapor o budismo e talvez vocês vão ter que dar uma olhada ali no que de fato é estoicismo. Mas, com base no que a gente estudou em aula e esse texto ali sobre o budismo que está na questão, é bem tranquilo vocês resolverem essa questão aqui. Tá? É bem tranquilo também. Então, se atenham aí ao conteúdo ali de aula, né? Exerçam essa competência de estruturar esse conteúdo e aplicar num texto moderno, num texto atual. Tá? Essa é a competência trabalhada também em cultura religiosa, especialmente nessa questão também. Tá certo? Eu estou tentando entrar no aula aqui novamente, tá? Então, não aparece para vocês, mas eu estou tentando carregar. Pois é, já está bem carregado aqui. Eu acho que realmente na hora da nossa aula ali, né, a gente não vai conseguir ter o acesso. Que bom que eu estou gravando a videoaula para vocês aqui. Tá certo? Que aí já fica à disposição. Muito bem. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Eu acho que sim. Está sendo possível. Ok, eu vou compartilhar agora a outra tela. Muito bem, vamos terminar. A gente vai conseguir ir direto agora no aula mesmo. Muito bem, nós estamos aqui como alma. Realmente, gente. Retiro o que eu disse. Então, vamos voltar vamos desistir aqui desse negócio e vamos voltar a compartilhar uma outra janela aqui, que é a janela do nosso texto, certo? Ok, compartilhando. Muito bem, galera, aqui essa próxima questão é o seguinte, leia o texto abaixo e responda o que se pede, tá? Então tem um texto aqui bem legalzinho. Isaac e Rebeca casaram-se conforme os costumes judaicos. Na festa, as famílias Cohen e Weidman estavam jubilantes pela união do novo casal. Como de costume, o rabino tomou a palavra e dirigiu uma breve mensagem aos presentes. Qual das mensagens abaixo é a única possível de ter sido proferida por um rabino judeu? Então tem aqui, Isaac e Rebeca, que a graça, então vamos dizer na primeira opção, será que o rabino disse isso? Isaac e Rebeca, que a graça do Messias Jesus esteja com vocês. Certamente Deus irá abençoá-los nessa bela união. Assim como ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, ele também uniu vocês. Que a obediência à lei faça de vocês servos de Deus. Ou, quem sabe, o rabino disse isso aqui. Opção P. Isaac, sua nobre missão é acolher e sustentar sua segunda esposa Rebeca e cuidar dela e dos filhos com os quais Deus irá abençoá-lo. Nunca se esqueçam de guardar os pilares da nossa fé. Que o misericordioso Deus esteja com você. Ou quem sabe o rabino disse isso aqui. Isaac e Rebeca, as famílias Cohen e Weidman se alegram porque vocês se uniram em casamento. Enquanto aguardamos a vinda do verdadeiro Messias, a vocação é amar um ao outro e educar os filhos nos ensinamentos da Torá para que cresçam como filhos de Abraão. Ou quem sabe o rabino disse isso aqui. Brahman e Vishnu se alegram com vocês, Isaac e Rebeca. Vocês se uniram e seguirão o mesmo ciclo de vida nessa existência. Façam as coisas certas e sigam o Dharma. Certamente todos os Brahmanes reconhecerão vocês como verdadeiros filhos dos deuses. Ou o rabino pode ter dito isso. Isaac e Rebeca, nada é mais precioso do que a união de vocês. Famílias e sociedades se alegram em celebrar o mistério da união de dois deuses encarnados. Os próprios deuses despejam rios de júbilo sobre vocês. Que a paz de Hermes esteja com vocês. Então perceba que nessa aqui você vai ter que dar uma bela de uma revisão em várias religiões, tá? Então temos elementos de quase tudo que a gente viu. E você vai ter que ser capaz de apontar qual daqueles discursos poderia ser proferido
por um rabino judeu, certo? Vamos para a próxima questão. Muito bem. Opa, vamos aumentar aqui. Questão, se eu não me engano, é a 4 já. Considere a charge e o texto abaixo reproduzidos. Então tem uma charge aqui de um anjo falando com Deus, né? Maomé, ou falando com Maomé, desculpa. Maomé, o pessoal do Estado Islâmico aprontou mais uma em Paris. Foi aquele ataque em Paris com caminhão, sabe? Que matou um monte de gente, né? E aí Alá, ou Deus, né? Diz, aqueles idiotas. E o texto... Um grupo que era uma comunidade de crentes fundamentalistas islâmicos e que reconheciam como única fonte do poder estatal e do direito a vontade de Alá e o Corão. Tá? Então, o Estado Islâmico aqui. Tá? O Ministério do Interior proibiu o grupo com base nos limites do regramento do direito de associação e o dissolveu. O Tribunal Administrativo Federal, ante ao que se apresentou o recurso, confirmou a proibição mediante acórdão de 27 de novembro de 2002. Enquanto que seus participantes deduzem o direito e a lei que eles vinculam exclusivamente da vontade de Alá, negam um consenso democrático fundamental sobre a geração de normas jurídicas a partir da vontade do povo, qualquer que seja a forma encontrada de sua representação. Então isso aqui é veja, é importante ver o texto. O texto vem do direito constitucional para a sociedade multicultural em Madrid, tá? Então eles estão debatendo ali a questão de algo mais fundamentalista, certo? Considerando a charge, lá o anjo falando com Alá e Alá condenando o Estado Islâmico, né? Considerando a charge, o texto que fala sobre o fundamentalismo, né? O texto acima. E o que você aprendeu em cultura religiosa. Então, considerando as três coisas, o texto, a charge e o que você aprendeu em cultura religiosa, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. O fundamentalismo da teocracia do Estado Islâmico e sua intolerância religiosa não estão de acordo, né? Não estão de acordo com o próprio ensinamento de Maomé e do Corão. O fundamentalismo, ou A2, o fundamentalismo do Estado Islâmico é consequência direta do método de conversão adotado por Maomé e seus seguidores. Ou C, o islamismo moderado interpreta os atos terroristas do Estado Islâmico como insuficientes e de pequeno alcance. 4. Maomé desaprovaria os atos do Estado Islâmico por causa da elevada taxa de morte de civis muçulmanos. 5. Qualquer tipo de teocracia é incompatível com os ensinos de Maomé e do Corão, que sempre ensinaram a soberania do Estado laico. Então, nesse ponto aqui, galera, o que é importante? Vocês têm que notar o que é dito em cada questão. Por exemplo, Maomé desaprovaria os atos do Estado Islâmico? A charge diz que sim, né? Mas será que ele desaprovaria por causa da elevada taxa de morte de civis muçulmanos? Só por causa disso? Ou por que ele desaprovaria? Então vejam que a assertiva inteira você tem que analisar, não só metade dela, ela inteira. E aí, qual dessas aí está correta de acordo com o ensinamento da cultura religiosa, de acordo com o texto do acórdão ali do direito de Madrid e com a charge. Tá? Muito bem. Nós vamos para a próxima questão, mas é importante frisar isso em todas as questões de múltipla escolha, né, gente? Ler tudo com atenção, certo? Essa próxima questão aqui, gente, ela basicamente retrabalha uma questão que a gente viu na AP2, por exemplo. Então, é como se tivesse dado de presente para vocês essa aqui, mas ela traz um assunto muito importante, certo? Então vamos ler ela. Após a leitura do texto abaixo e o conteúdo do livro de cultura religiosa, capítulo 9, analisa as afirmativas para então assinalar a única alternativa que está correta no seu enunciado. Então esse é o texto. Durante o processo de colonização do Brasil, no que concerne ao cenário religioso, aconteceu um encontro de diferentes crenças e sistemas religiosos. O território brasileiro tornou-se de espaço de encontro de três tradições culturais:
A ameríndia nativa da terra, a católica trazida pelos colonizadores e mais tarde a africana trazida pelos escravos. Esses escravos trouxeram consigo suas crenças que, por serem diferentes das praticadas por seus donos, entre aspas, né, forçosamente tiveram de passar por uma adaptação sincrética que propiciou o surgimento de diferentes grupos religiosos. Por isso mesmo, hoje, as religiões afro-brasileiras apresentam crenças e práticas diversas, dotadas de elementos africanos, cristãos e indígenas. As religiões afro-brasileiras têm uma grande preocupação com os registros dos seus fundamentos doutrinários, pois a religião, segundo estes grupos, necessita de amplo entendimento racional para ser praticada. Desculpa, tá? Aqui é já... Será que essa aqui é a correta? Então você tem o texto acima. Tem o conteúdo de cultura religiosa, capítulo 9, né? Religiões brasileiras. Quais das assertivas estão corretas? Então essa que eu li foi a primeira, né? Será que essa está correta? As religiões afro-brasileiras têm uma grande preocupação com os registros dos seus fundamentos doutrinários. Será que isso está certo? Pois a religião, segundo estes grupos, necessita de amplo entendimento racional para ser praticada. Será que essa é a correta? Ou 2. De maneira geral, em razão do sincretismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, mantêm uma única estrutura religiosa, apresentando um padrão uniforme entre os seguidores e de templo para templo. Será que é isso? Ou C. A umbanda e o candomblé são nomes diferentes para uma mesma raiz religiosa proveniente da África e desenvolvida no Brasil. O que as diferencia é a localização geográfica. A umbanda no norte do Brasil e o candomblé no sul, pois suas práticas e costumes são as mesmas em todas as regiões do país. Ou essa aqui. Os adeptos do candomblé, diferentemente da umbanda, não acreditam na existência de divindades chamadas de orixás, pois, segundo eles, os mesmos são poderes que lhes são atribuídos e praticados na umbanda. Ou 4. Os cultos afro-brasileiros caracterizam-se pelo sincretismo religioso, pois neles percebem-se elementos religiosos trazidos da África pelos escravos e os elementos do catolicismo e indígenas que foram adaptados e fundamentam suas crenças e práticas. Então, qual dessas 5 estão corretas? Tá? De novo, essa aqui é bem tranquila, a gente até trabalhou uma quase idêntica em AP2, tá, galera? Então, eu estou dando essa aí de presente para vocês. E a última agora, a última questão. Vamos lá. Ok, então aqui, considere o quadro comparativo das religiões. O quadro aqui está meio... Vamos ver por que ele está assim, deixa eu ver. Mas tem esse quadro aqui no ambiente aula, ele tá tranquilão, tá? Ele tá bonitão. Só aqui que ficou estranho. Vamos ver aqui se eu consigo mudar isso um pouco. Mas acho que vai dar para entender. Vamos ver. Fica assim. Enfim. Eu puxo tudo. Não. Bom, vamos ver aqui. Eu vou tentar. Causa do sofrimento. Cristianismo. Então, nós temos 5 religiões aqui. Ó. Cristianismo, kardecismo, budismo, hinduísmo e islamismo. Tá? Por alguma razão, a minha tabela me deixou na mão. Você vai ver aqui, né? Causa do sofrimento, certo? Você vai analisar. Causa do sofrimento. No cristianismo é o pecado. Então isso aqui tá dado. Aqui vai ter o número 1. Aqui vamos colocar o número 2, tá? Então não tem nada escrito, certo? Aqui o número 3. No islamismo, então, também a causa do sofrimento, conforme a tabela, é o pecado. Meio de salvação. Qual é o meio de salvação
Como se libertar, né? Qual é o meio de salvação? Como se libertar aqui no cristianismo? Então, no cristianismo é a fé em Jesus. No kardecismo, como se libertar no kardecismo? Número 5. Ou melhor, número 4. Né? No budismo, número 5. Meio de salvação no hinduísmo, reencarnação. No islamismo, número 6. Destino final, depois que a gente morre, né, o que acontece? Quem foi salvo? No cristianismo vai para o céu, paraíso. No kardecismo vai para mundos crísticos. No budismo, alcança o nirvana. No hinduísmo, moksha. E no islamismo também o paraíso. Tá? Então vejam aqui, você vai tentar encontrar, né, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai dizer, né, para completar o quadro, as seguintes palavras, seguintes são as que vêm aqui, as seguintes palavras deveriam ocupar as posições indicadas por algarismos de 1 a 6 no quadro. Então, você vai ter ali, primeira opção, né? A. Será que número 1 ali, do kardecismo? Karma. Causa do sofrimento no kardecismo é karma. No budismo é dharma. E no hinduísmo é karma. Então, veja aqui, né? 1, 2, 3. Karma, dharma, karma. Meio de salvação no kardecismo, reencarnação, número 4. E será que é seguir os 5 pilares no budismo? Meio de salvação. E no islamismo, caminho óctuplo, número 6. Tá? Ou opção B. Vamos ter aqui pecado, morte, karma, moksha, monasticismo e jihad. Será que é isso? Ou número C. Será que é jihad, karma, caminho óctuplo, fé em Cristo e jihad? E a letra D, karma, reencarnação, caminho óctuplo, seguir 5 pilares. Ou, quem sabe, a letra E, era uma vez, queda, redenção, anseio, final feliz ou mundo crístico. Então, você vai basicamente olhar para os números que estão no quadro e completar. Causa do sofrimento, número 1, causa do sofrimento no kardecismo, que é? Número 2, causa do sofrimento no budismo. Número 3, causa do sofrimento no hinduísmo. Número 4, causa do sofrimento, meio de salvação no kardecismo. Número 5, qual meio de salvação no budismo? Número 6, qual meio de salvação no islamismo? Aí você vai completar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada opção aí sugere uma palavra, um termo para os números, para os algarismos ali em cima, aqui na tabela. Tá bom? Aí você vai assinalar qual item tem os termos corretos. É isso aí, galera. São 9 questões. Espero que todos aí tenham uma boa prova. A prova você tem que fazer até sábado, tá? Não tem como eu dar mais tempo até sábado. Fim de papo não dá, né? E aí no domingo eu vou fechar as notas. Na segunda-feira temos feedback com a turma de segunda-feira e na terça-feira que vem feedback com vocês, já com as notas tudo ok. Estou disponível aí para vocês durante a semana, tá? Se alguém tiver alguma dúvida lá no ambiente aula, entra lá, me deixa uma dúvida ou, enfim, no grupo do WhatsApp. Mas no ambiente aula a coisa é mais rápida, né? Então, para nossa aula hoje é essa apresentação. Então, levou aí meia hora, 40 minutos, e o restante do tempo é justamente para você, se quiser, dedicar esse tempo da aula para realizar essa prova. O cálculo que eu fiz é que você levaria aí 2 horas e meia para fazer essa prova. Então, completando com a meia hora desse vídeo, 3 horas de aula. Certo? Espero que todos aí tenham uma boa semana. Um abraço a todos.